Olá, tudo bem? Eu sou professor e psicólogo Ademar Oliveira e quero conversar sobre transtorno do espectro autista. Uso como referência uma matéria que saiu ontem, 23 de março de 2023, sobre o índice de crianças com TEA nos Estados Unidos com 8 anos de idade. Uma pesquisa do Centro de Prevenção de Doenças, um órgão extremamente respeitado no mundo e usado como parâmetro, de pesquisa, de estudos em diversos continentes. Bom, o que chamou a atenção nessa pesquisa é que, comparado com 2018 a 2021, a cada 44 crianças nascidas, uma tinha transtorno do espectro autista. Este ano, a cada 36 crianças nascidas, uma tem transtorno do espectro autista. Isso nos leva a diversas reflexões, nos provoca a outras ações necessárias para tratar essa demanda que muitas pessoas ainda não compreenderam a importância. Bom, isso são os casos que são falados, são as pesquisas que são levantadas com quem já perdeu o medo de falar sobre este tema. Imaginem os casos que estão encobertos, as famílias que ainda estão num processo de elaboração de luto simbólico, que é muito comum quando se tem uma suspeita de transtorno, de deficiência, enfim, de doença. É muito comum a pessoa passar pela fase de negação, irritabilidade, barganha, depressão e aceitação. Às vezes a família não chegou à fase de aceitação, de empoderamento, de discussão, de pesquisa sobre o tema, e aí não fala mesmo, acaba negando a existência do autismo. Bom, mas não é nesta linha de pensamento que eu quero conduzir esta reflexão. Eu sou psicólogo escolar educacional, ofereço cursos em diversas plataformas. E o que me chama muito a atenção é que antes do diagnóstico existem muitas mãos, para ajudar uma família que suspeita de um transtorno do espectro autista, uma criança. É muito comum, nós fazemos uma anamnese com a família quando se vem a queixa, alguns sinais de possíveis comportamentos neuro atípicos, Então nós fazemos uma anamnese, investigamos a vida dessa criança desde o nascimento, Vamos fazendo perguntas para essa família e aí, dependendo do que a família traz, nós aplicamos algumas escalas, Algumas escalas de descarte ou de possível comorbidade, mas na maioria das vezes as escalas para rastrear esses sinais de autismo. Bom, tudo bem, aplicamos a escala, dialogamos com outros profissionais, principalmente as fonos, as fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, e outros profissionais da área da saúde, da área social, enfim, da educação. Então, após essa discussão, após essa conversa, tem que fazer uma observação, investigação em outros ambientes que essa criança frequenta, às vezes escola, um projeto social, ou até mesmo conversar com pessoas que se relacionam com essa criança, em diversas situações, aplicação inclusive de escalas para comparação, para ver se o que a família traz é a mesma queixa da escola, é a mesma queixa do projeto social, enfim, A partir disso surgem os encaminhamentos, as primeiras intervenções, geralmente encaminhamentos para neuropsicólogos ou neuropediatras, e do neuropediatra vem o diagnóstico. A criança tem transtorno do espectro autista leve, nível 1, moderado, nível 2 e severo, nível 3. Aqui entra a grande preocupação que eu carrego e tenho provocado diversos pais, que é quando as mãos diminuem. Então, até o diagnóstico, nós temos muitas pessoas que aparecem para contribuir, Existem muitas políticas que ajudam, mas após o diagnóstico, o acompanhamento especializado se torna muito caro para as famílias. Então, vamos pensar numa criança com transtorno do espectro autista nível 3. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, uma criança que recebe o diagnóstico, do neuropediatra, de família que recebe de autismo nível 3,
vai ter recomendações lá de acompanhamento muito substancial, ou seja, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e aí se tiver especialização em aba, melhor ainda, psicólogo, né, com especialização em aba ou em outras terapias, nutricionista, caso a criança apresente restrição alimentar, seletividade alimentar, um psicopedagogo, neuropediatra para fazer avaliação a cada 6 meses, a cada 1 ano. E aí, do ponto de vista psicopedagógico, né, entrou o psicopedagogo que eu falei, mas tem o atendimento educacional especializado, a matrícula obrigatória, que é constitucional, e o acesso a cuidador ou auxiliar de vida escolar, depende das nomenclaturas que são usadas. Bom, olha só, pensando nas experiências, né, nas vivências que nós temos, é muito comum o neuropediatra colocar lá no finalzinho do laudo, né, coloca o CID e depois lá o que sugere. Acompanhamento com psicólogo, TO, fono, nutricionista, pelo menos 2 sessões por semana de cada profissional, né? Pensando numa média de cobrança, né, do ponto de vista privado, cada profissional vai cobrar vamos pensar num valor aqui de R$ 200 a sessão, né? Então, 200 da fono, 200 do psico, 200 da nutricionista, 200 da TO. Só aqui eu tenho 200, 400, 600, 800, né? 800 para um atendimento, para 2 atendimentos, 800, dá quantos? R$ 1.600 por semana. Isso pensando só nesses 4 profissionais. Bom, 1.600 por semana, multiplique por 4 semanas, né? Quantos que nós teríamos aí, né? 1.600 dá 3.000, 6.000, mais de R$ 6.000 por mês, né? Posso estar enganado, se eu estiver, alguém me ajude aí nas contas, que eu não sou muito bom nessa parte. Bom, e aí que tá, né? Qual é a família que tem condição de fazer esse tipo de acompanhamento? É preocupante porque, infelizmente, muitos órgãos públicos, tanto a nível municipal, estadual como federal, não têm se preocupado com a importância desse tratamento pós-diagnóstico. Porque uma criança que apresenta autismo nível 3, TEA nível 3, provavelmente tem comorbidades como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é bem comum, o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, né, que é aquela criança que acaba apresentando comportamentos de agressividade, de vingança, né, falta de controle, falta de frustração, tem dificuldade de se adaptar a ambientes, a pessoas, e tem também a deficiência intelectual, dentre outras possibilidades de comorbidades. Então veja só, uma criança com nível 3 pode ser que tenha essas comorbidades. E aí muitas famílias precisam fazer primeiro o tratamento, por exemplo, do TOD, né, fazer o tratamento do TDAH, às vezes o neuropediatra vai lá, né, indica lá uma Ritalina, né, a criança toma, né, consegue lá acalmar, né, consegue estabelecer uma atenção, e a partir disso os comportamentos atípicos do espectro começam a ser, né, adaptados, organizados, regulados para que essa criança tenha qualidade de vida. Bom, o que fica de reflexão nisso, né? Existem diversas clínicas que acabam sendo parceiras, né, dos profissionais da psicologia, da fono, do serviço social, mas existe uma omissão desses órgãos do governo, né, que não entenderam ainda que a Lei 12.764, se não estou enganado, de 2012, né, que diz que o transtorno do espectro autista entra na lista de deficiência, portanto, a criança autista tem direitos a um atendimento especializado, tem direito a benefícios, né, socioassistenciais, enfim, tem alguns vaga em estacionamento, né, são diversos direitos que são garantidos e que muitas pessoas não sabem. Bom, o que eu quero provocar com tudo isso é que os municípios precisam pensar na possibilidade de criação de centros de referência especializados em atendimento à criança autista. Tá? Esses centros de referência especializado têm que atender todas essas necessidades na área da comunicação,
da interação, dos comportamentos repetitivos, estereotipados, que são as três áreas, né, mais atingidas, né, pelo transtorno do espectro autista. E aí, né, muitos, né, líderes, né, de governos não entendem como que isso pode ser desenvolvido, como que pode ser implantado. Não sei se emenda parlamentar é a melhor saída, porque emenda parlamentar geralmente tem um projeto, começo, meio e fim, né? Tem que ser algo contínuo, essas famílias precisam estar nesses espaços todas as semanas para que as crianças consigam, né, sair do nível 3 do autismo para o nível 2 e nível 1, ou, né, evitar que essa criança saia do nível 1 e vá para o nível 3. Então, aqui está a maior preocupação, porque quando a criança não é estimulada, quando ela não é treinada, eu acho que é a palavra mais correta, treinada nas suas funções cognitivas, né, de adaptação, de funcionalidade do dia a dia, de compreensão, de regulação, da memória, atenção, percepção, de flexibilidade emocional, né, saber a hora de chorar, a hora de pedir, né, de atender comandos. Se essa criança não recebe esse acompanhamento especializado no início, né, desde quando sai o diagnóstico e no nível 1, a probabilidade dela evoluir para um quadro e trazer mais comorbidades é muito grande. E aí quem paga o preço é a família. Eu trago essa reflexão para vocês, né, família, educadores, lideranças, políticos, para que vocês nos ajudem a pensar em formas de oferecer à criança autista um espaço que seja digno, né? Um espaço que seja de acordo com o direito que lhe é garantido. Então, muitos classificam, julgam os psicólogos, fonos, até mesmo assistentes sociais, né, que fazem o diagnóstico. Olha só, descobriu o problema, mas e agora? Descobriu o transtorno, e agora? E agora tem que passar o bastão. A partir do momento que nós fazemos anamnese, aplicação de teste, de escala, conversamos com a equipe multiprofissional, descobrimos as hipóteses diagnósticas de comorbidades, encaminhamos aos especialistas da área clínica, da área da saúde, um neuropediatra, às vezes até mesmo um psiquiatra infantil, tudo bem, veio de lá. Com o laudo, a família apresenta para nós o que nós podemos fazer do ponto de vista da avaliação, da triagem inicial, é orientar essa família sobre o que ela deve fazer a partir de, né? A partir do diagnóstico, o que a senhora deve fazer? A senhora deve ter esses e esses e esses profissionais do ponto de vista clínico e psicoeducacional para que essa criança consiga se desenvolver dentro do esperado. E aí entra tudo isso que eu trouxe para vocês. Né? Como? Com que condições? Em que ambientes? Qual é a estrutura que as famílias têm? Não tem estrutura. Então, essa pesquisa norte-americana, que fala que a cada 36 crianças, uma tem transtorno do espectro autista, nos leva a repensar nas nossas políticas sociais, educacionais, econômicas, culturais, inclusive, e de saúde, porque as crianças com transtorno do espectro autista, elas não estão pedindo nada demais, elas estão pedindo o que está garantido na Constituição Federal e agora, recentemente, na lei de 12.764. Tudo bem? Então é isso, né? Trouxe uma reflexão breve sobre essa pesquisa de ontem dos Estados Unidos e ao mesmo tempo fazendo uma provocação sobre o que nós podemos fazer pós-diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tudo bem, pessoal? Um abraço, tudo de bom? Ó, coloca o nome da cidade que você está assistindo. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí, né? Salva lá, clica no sininho, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, porque quanto mais você compartilha, maior a probabilidade do YouTube entregar esses conteúdos para pessoas que precisam ouvir essas dicas maravilhosas sobre transtorno do espectro autista ou outros assuntos no campo da psicologia geral. Um abraço, tudo de bom para nós.